disposto a permitir que o Espírito Santo ele venha trabalhar na sua vida, ele venha trabalhar no seu coração, para que você seja bênção nesta igreja, para que dos seus lábios venham sair palavras que edificam, palavras que restauram, palavras que traz vida e não palavras que destrói. Será que você pode dizer essa noite: Deus, eu quero ser usado, Senhor, em tuas mãos, eu quero ser um instrumento para glorificar o teu nome, para engrandecer o teu nome, para exaltar o teu nome neste lugar, para que o nome de Jesus seja adorado. Eu quero ser bênção neste lugar, eu quero ser um vaso nas mãos de Deus neste lugar, para abençoar a tua igreja, para ser instrumento de adoração neste lugar, para levar a tua igreja a crescer cada vez mais. Será que você pode dizer: Senhor, eis-me aqui, ó Deus, usa-me, Senhor, usa-me conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Eu me coloco à tua disposição, que brilha à para que a tua vontade prevaleça, para que o teu ponte sobre as prevaleça, águas, para que o como querer do abrigo Senhor no prevaleça, para que a vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita, que é agradável, seja ela estabelecida na minha vida, na minha casa, onde quer que eu possa ir. Eu quero ser uma bênção, eu quero ser uma bênção nesta igreja. Deus te chamou, Deus te escolheu para você ser uma bênção neste lugar, para que a glória dele, para que a presença dele venha brilhar através da sua vida, através dos seus lábios. Seja um verdadeiro adorador. Aleluia, te exaltamos e te adoramos, Senhor. Louvamos e glorificamos o teu nome, Pai, esta noite. E agora queremos ouvir, Senhor, a tua voz. Queremos ouvir a tua voz através da tua santa, bendita e preciosa palavra. Fala conosco, em o nome precioso de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Pode assentar-se. Tome seu assento em nome de Jesus. Pegue a sua Bíblia. Livro dos Salmos. Estamos refletindo no Salmo de número 23. Pegue a sua Bíblia. Abra no Salmo de número 23, mas também abra o seu coração para que a semente da palavra de Deus nessa noite ela possa ser semeada, possa ser lançada no seu coração e ela possa frutificar, ela possa crescer. Seja um ouvinte, mas um ouvinte praticante, não um ouvinte esquecido da palavra. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas e descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Amém? Irmãos, algumas pessoas, elas têm aquela seguinte mentalidade, que a partir do momento que elas entregaram a sua vida para Jesus, elas pensam que não terão mais lutas, que não terão mais problemas na sua vida, que as dificuldades foram embora, que agora só, vamos dizer, bênção, é só vitória. Elas olham para um cristianismo, vamos dizer, triunfante, só de bênçãos, só de vitórias, só de conquista. E elas pensam que nada pode dar errado na sua vida. Que não vem a crise, que não vem os problemas, que não vem as dificuldades, que não vem as dores, que não vem as tristezas, que na caminhada nós não teremos provas, não ficaremos tristes, não ficaremos desapontados, não seremos decepcionados na nossa caminhada. Muitos têm essa mentalidade. E aí quando chega a crise, quando chega o problema, quando chega a dificuldade, essas pessoas
normalmente elas desistem da sua fé. Elas desanimam, elas param na sua caminhada, elas estacionam na sua vida, porque elas imaginavam que o cristianismo é somente bênção, é somente coisas boas, que aquele evangelho triunfalista, aquele evangelho só de conquista, só de coisas boas, não é tão verdade, assim como ela ouviu e como ela acreditou e ela abraçou. Irmãos, e a grande verdade é que as Escrituras, elas nos prometem bênçãos. As Escrituras têm promessas de vitória, têm promessas de conquistas, têm promessas de provisão, como nós já vimos nesse salmo. Mas a própria palavra de Deus, ela é clara em afirmar que em nossa vida, que em nossa caminhada, nós teremos aflições, nós teremos angústias, nós teremos provações, nós teremos tribulações, nós teremos tristezas, nós teremos dores e outras diversidades de situações difíceis. E é o que nós lemos, principalmente no versículo 4 do Salmo de número 23. Do versículo 1 até o versículo de número 3, nós temos a primeira parte desse salmo. E é interessante que nessa primeira parte do salmo, nós encontramos agora a ovelha falando do seu pastor. É como se ela estivesse pregando, proclamando para uma plateia que não é descrita aqui nesse texto, mas para uma plateia, vamos dizer, que ela é universal. Ela está dizendo, olha, ele me faz repousar em pastos verdejantes, ele não vai deixar faltar nada da minha vida, ele vai me guiar, ele vai conduzir, ele vai restaurar a minha vida, ele vai estar cuidando da minha vida. Essa ovelha, ela está falando daquilo que o pastor faz na sua vida. E sempre, se você observar, sempre vai estar usando aqui o pronome pessoal ele. Ele faz isso, ele me conduz, ele me restaura, ele me abençoa. E de repente, você percebe que a partir do versículo 4, ele muda o pronome de tratamento. Agora, a partir do versículo 4, não é mais ele. Agora, a partir do versículo 4, você vai perceber que essa ovelha, ela não começa mais a falar do pastor. Mas a partir do versículo 4, esta ovelha, ela começa a falar com o pastor. Ela começa a dizer, olha, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Ela traz agora essa conversa, esse ambiente para um relacionamento mais íntimo. E no versículo 4, onde começa essa segunda parte do salmo, o salmista, esse homem de Deus, esse pastor de ovelhas, esse homem que tinha uma vida devotada a Deus, que era um homem segundo o coração de Deus, ele vai mostrar que na vida existem os momentos sombrios, que na vida existem os momentos de crise, que na vida existem as provações. E ele vai apresentar, e ele vai usar uma imagem aqui, ele vai imaginar esse momento difícil na sua vida, chamando de vale da sombra da morte. Irmãos, na nossa vida, nós temos os vales na nossa caminhada. Existem os vales na nossa existência. Mas a pergunta é, como vamos passar pelos vales da vida? Se existem vales em nossa vida, se existe crise em nossas vidas, se existem problemas em nossa vida, como que nós vamos enfrentar essas realidades? Como que nós vamos enfrentar esses problemas na nossa vida? E aí a primeira verdade que esse texto nos apresenta é: não se espante quando o vale chegar na sua vida. Não fique atemorizado quando você tiver que passar pelos vales da vida. Porque olha o que o versículo bíblico diz:
mesmo que eu ande, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E Davi aqui, ele não está falando de uma coisa, de algo hipotético. Ele está falando de algo que é real, que existe. Alguns escritores dizem que da cidade de Jerusalém para a cidade de Jericó, uma região que mais ou menos uns 27 quilômetros, uma região muito perigosa. Esta região era chamada de Vale da Sombra da Morte. As pessoas ficavam atemorizadas, elas ficavam temerosas. Os pastores, ao passar com os seus rebanhos nesta região tão sombria, tão temerosa, eles ficavam cheios de temores, porque poderiam ser assaltados, os salteadores poderiam vir e roubar os seus rebanhos. Jesus conta a parábola de um homem que descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Então este era um caminho perigoso, era um caminho difícil. E o salmista diz: vale de sombra da morte, ou vale de sombras profundas. Mas o interessante é que o texto bíblico diz que a ovelha, ela não deveria ficar assustada, apavorada, ao passar por este lugar, ao passar por esta situação. Irmãos, na nossa vida, você pode ter a certeza, você não pode excluir os vales, você não pode excluir a dor, você não pode riscar da sua agenda a tristeza, a decepção, a mágoa. Nós seremos agredidos, nós seremos machucados, nós passaremos por vales sombrios em nossa existência. Mas uma coisa é verdade: eu não posso ficar desesperado no meio dos vales. Quando surgir o perigo, quando surgir a dificuldade, eu não posso ficar espantado, achando que é o fim, achando que a minha vida acabou, achando que não tem mais alternativa. Porque se você olhar para o texto, você pode perceber que o salmista, ele não diz que ele vai ficar no vale. Ele não diz que ele vai armar a sua tenda naquele vale, que ele vai habitar naquele vale. Ele vai dizer que ele anda, que ele vai passar pelo vale. Então isso mostra que o seu problema, que a sua luta, que a sua dificuldade tem um fim. O seu vale vai passar, o seu problema vai passar, essa dificuldade que você está enfrentando, ela vai passar. Porque ele diz: ainda que eu andasse pelo vale, você vai andar, você vai triunfar e você vai chegar do outro lado. Então não se espante quando chegar os vales na sua vida. Não entre em crise. Não fique aflito ou aflita, desesperado ou desesperada. Porque os vales fazem partes. Os vales são partes da nossa existência, da nossa trajetória e da nossa caminhada. A segunda ideia que nós aprendemos é que nós não devemos ter medo. Não devemos temer os vales da vida. Porque ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Eu não vou temer. Eu não vou ter medo. Eu não vou ser dominado, vencido por aquele sentimento angustiante. Por aquele sentimento de que algo terrível e iminente está para acontecer na minha vida. Eu não vou temer essa situação. Eu não vou temer essa ameaça, que pode ser real ou que pode ser imaginária. Porque é interessante que o texto bíblico, o vale, não diz o vale da morte, mas diz o vale da sombra. Da sombra. A crise, o problema é uma sombra. A grande questão, irmãos, é que nós transformamos as nossas sombras em fantasmas. Transformamos aquilo que não é verdadeiro
aquilo que não é real, em algo pavoroso, em algo assustador. E às vezes o medo, ele entra em nosso coração, ele entra em nossa vida. Nós vivemos, irmãos, em dias onde muitas e muitas pessoas, elas estão paralisadas pelo medo. O horizonte delas é um horizonte de medo. São pessoas que têm medo do seu passado, que ele vem à tona. São pessoas que têm medo do seu presente. E são pessoas que têm medo do seu futuro. E uma pessoa dominada por esse sentimento de medo, esse medo vai ofuscar a sua visão da realidade. Porque onde tem uma sombra, ela vai ver gigantes, ela vai ver fantasmas, ela vai ver situações impossíveis, ela vai ver problema onde não existe problema, ela vai ver crise onde não existe crise. E esse medo vai paralisar essa pessoa. Esse medo vai isolar essa pessoa. Quantas pessoas que estão isoladas em seus lares, com medo. Claro que nós temos que nos cuidar, mas nós não podemos ser vencidos, derrotados pelo espírito do medo. Pessoas destruídas emocionalmente, presas emocionalmente por causa do medo. E o salmista está dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Eu não vou ser derrotado pelo medo. Eu não vou ser vencido pelo medo. Um escritor bem famoso, que tem aí o livro e tem o filme, que é o Miguel de Cervantes, no seu livro Dom Quixote, ele diz o seguinte: um dos efeitos do medo é perturbar os sentidos e fazer com que as coisas não pareçam o que são. Irmãos, o medo, ele gera terror no coração das pessoas. Mas aquele que tem o Senhor como seu pastor, quando passar por esses vales existenciais, quando passar por esses vales de tristeza, de provação, de desânimo, de dor, essa pessoa, ela não vai temer, porque no seu coração não vai ter medo, no seu coração vai ter a paz de Deus, que excede todo entendimento. Você vai andar de cabeça erguida. Você não vai temer o dia mau. Você não vai temer a provação. Você não vai temer a dificuldade. Assim é a pessoa que tem Deus, que tem Jesus como seu pastor. Não vai ficar paralisado pelas dificuldades da vida, pelas crises da vida. O medo não vai paralisar a sua fé. O medo não vai destruir a sua fé. Porque a Bíblia nos diz que Deus, Ele não nos deu um espírito de medo. Mas a Bíblia diz que Deus nos deu um espírito de poder. O que vence o medo é o poder, irmãos. Diz a Bíblia que Deus nos deu um espírito de amor. E a Bíblia diz que o amor lança fora, joga fora todo medo. Se você tem o amor de Deus em seu coração, o medo não vai dominar a sua vida, não vai controlar a sua mente, não vai controlar os seus pensamentos, porque você vai saber que tem um pastor, que lá no meio do vale, ele vai estar cuidando de você. Então nós olhamos para esse versículo, e nós aprendemos, primeiro, não se espante quando chegar o vale. Não tenha medo nos vales, não fique atemorizado. Terceiro, desfrute da presença sublime do pastor. Porque o texto bíblico vai dizer: porque tu estás comigo. Por que essa ovelha não vai perecer? Por que ela não vai ser vencida pelos temores da vida, pelos medos da vida, pelas crises da vida? Ela vai passar pelo vale.
O vale é real. A crise é real. A perda bate na porta. As situações difíceis, elas vêm sobre a nossa vida. Mas a questão, irmãos, que o segredo da vida da ovelha não são os lugares por onde ela passa, mas com quem ela passa. A questão na sua vida não é por onde você vai passar, não é o tamanho do problema que você vai enfrentar, não é o tamanho da dificuldade que você vai enfrentar, não. A questão é com quem você vai enfrentar, quem vai estar com você, quem vai permanecer do seu lado. E o salmista aqui ele está dizendo que essa ovelha, ela tem consciência de que o pastor, lá no meio do vale, o pastor vai estar com ela, porque ela diz: tu estás comigo. Será que você tem essa consciência na sua vida? Será que você vive à luz dessa verdade? De que o Senhor, do versículo 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse mesmo, lá no meio do vale, lá no meio das dificuldades, Ele vai estar contigo. Ele vai estar com você. Ele não vai te deixar, Ele não vai te abandonar. Ele vai estar com você em todas as circunstâncias da vida, em todas as crises da vida. E a palavra sobre a sua vida, a promessa dele é: eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Você não está desamparado por Deus. Deus não vai deixar que você pereça nesse vale. O pastor, ele está cuidando de você. O pastor de Israel vai levar você em vitória. Você não vai morrer, você não vai perecer. Você tem a presença dele. A grande questão é que às vezes, no meio das nossas crises, no meio das nossas dificuldades, nós perdemos a percepção da presença do nosso pastor. E aí nós tiramos os olhos dele. E nós colocamos os nossos olhos nas montanhas íngremes que estão do nosso lado, nas sombras desse vale de morte. Nós colocamos nossos olhos nas perdas da vida, nas dores da vida. Nós colocamos os nossos olhos naquilo que falaram ou disseram de nós. Nós colocamos os nossos olhos no nosso patrão, no esposo, na esposa, no filho que perdemos, no emprego que perdemos, na dificuldade que nós passamos. E nós desviamos os nossos olhos do pastor que está ali do nosso lado. E aí, quando nós desviamos os nossos olhos desse pastor, o nosso coração se enche de temor. Ficamos apavorados, apavoradas, desesperados. Mas a ideia do texto não é essa. A ideia do texto é que lá no meio do vale, eu vou transformar esse vale em um lugar de intimidade com Deus, em um lugar de comunhão com Deus. Lá no meio do vale, eu vou estar falando cara a cara com o meu pastor. É assim. É dessa maneira que eu vou ver os vales existenciais. Lá no vale, ele não vai ser uma teoria. Lá no vale, ele não vai ser uma ideia abstrata. Lá no vale, ele vai ser um ser real, pessoal. E lá no vale, eu posso abrir os lábios e dizer: tu estás comigo. Lá no vale, eu posso desfrutar da sua presença e crescer em comunhão, crescer em intimidade. É por isso que o salmista, lá no Salmo 84, versículo 6,
E o versículo 7 ele diz: quando passarem pelo vale de Baca, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos, e eles continuarão a se fortalecer. Eles seguem o caminho de força em força, e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Você não vai perecer nesse vale. Sabe por quê? O vale pode ser até maior do que você. Pode causar pavor. Pode causar medo. Pode gerar temores. Mas, no entanto, tem alguém do seu lado que é maior do que todos os temores, que é maior do que todos os vales, que é maior do que todos os problemas. E Deus com você, você sempre será a maioria. Você sempre será a maioria. Você sempre vencerá, porque a palavra de Deus nos diz que diremos, pois, estas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, se Deus está do seu lado, se Deus está caminhando com você, se Deus está andando com você, o que você vai temer? Nada. Por isso que o salmista diz: tu estás comigo. E a razão desse tu estás comigo é que eu vou andar pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Então não se espante quando chegar o vale. Não tenha temor no meio dos vales. Desfrute da presença sublime do pastor. E em quarto lugar, experimente o consolo que o pastor proporciona. Olha o que ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, é um costume no Antigo Oriente, quando o pastor ele sai para cuidar, para levar os seus rebanhos, era prática habitual de cada pastor ele ter uma vara e ele ter um cajado. Esta era a sua arma de poder, era a sua arma de defesa, era a sua autoridade. Você vai olhar para a Bíblia, e a Bíblia fala da vara de Moisés, a vara de Arão, símbolos de poder, símbolos de autoridade. A vara era o símbolo de autoridade do pastor. Era através da vara que o pastor lhe controlava as ovelhas. Quando as ovelhas chegavam, ele contava. Por isso que a Bíblia fala a ovelha passar pela vara do pastor. Ele contava uma por uma. Era o símbolo de autoridade que o pastor tem para inspecionar suas ovelhas. Ele, através daquela vara, ele olhava, ele levantava a lã daquela ovelha para saber se tinha alguma ferida, se havia alguma infecção, se havia algum inseto. A vara, nós sabemos que ela é um símbolo da palavra de Deus. É um símbolo da palavra, a autoridade de Deus. E qual é o remédio para as nossas doenças? Para as infecções que entram em nossa alma? Porque, irmãos, assim como o nosso corpo, ele pode ser, vamos dizer, destruído, ele pode pegar uma doença, uma infecção, assim também a nossa alma. Tem pessoas que fisicamente elas estão maravilhosamente bem. Elas estão na igreja, elas cantam, elas vêm aos cultos, mas essas pessoas têm uma alma adoecida, têm uma alma doente.
E qual o remédio para essa alma doente? A palavra. A palavra. Você já viu aquelas pessoas que dizem assim, olha, pastor hoje estava dando uma indireta para mim lá do púlpito. Se ele estava falando a palavra, não é indireta. É a sua alma que está doente. É que tem uma doença, é que tem uma ferida. É que tem algo que mexeu. Que mexeu lá dentro. E a pessoa, ela não quer mudar de vida. Ela não quer ser diferente. Alguns meses atrás, uma pessoa chegou para mim e contou uma situação e disse, pastor, olha, eu estou passando por isso e por isso. Mas eu não vou perdoar essa pessoa. Não consigo perdoar essa pessoa. Eu não quero perdoar essa pessoa. E aí eu vi que era uma alma que estava doente. Que estava enferma. E o que vai ser tratado, o que vai fazer a diferença, é a palavra de Deus que vem para curar. É a palavra de Deus que vem para restaurar. Nós precisamos a cada dia, a cada momento da nossa vida, ser tratado, ser ministrado, ser curado, ser liberto pela palavra de Deus. O próprio Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu preciso ser confrontado por essa verdade. Por essa palavra que é a autoridade de Deus para a minha vida. Então o pastor tem a sua vara. E com essa vara ele luta com os animais ferozes. Ele enfrenta as feras. Com essa vara ele defende o seu rebanho. Com essa vara ele enfrenta os leões, os predadores. É o seu instrumento. É uma extensão do seu braço para defender o seu rebanho, para defender as suas ovelhas. Vamos dizer, é a sua arma externa. Mas o texto bíblico diz que não é somente a vara, que o pastor tem a vara e tem o cajado. Se a vara tem esse sinônimo de autoridade, de poder, de disciplina e de defesa contra o perigo, por outro lado, o cajado, e aí tem algumas pessoas que dizem, olha, o pastor deu umas cajadadas. Não, o pastor não deu uma cajadada, deu umas varadas. Porque o cajado não é para agredir a ovelha. Um pastor não usa o seu cajado para agredir a ovelha. A função do cajado era trazer a ovelha, porque normalmente o cajado tinha uma ponta, lá na sua ponta, era tipo mais ou menos um J, no final ali um L, que ele pegava a ovelha, colocava no pescoço, aquela volta no pescoço daquela ovelha, e ele trazia aquela ovelha para perto dele, para um contato mais próximo, para um contato mais íntimo. Era um instrumento de aproximar a ovelha do pastor. Aquela ovelha estava querendo sair do rebanho, se separar do rebanho. Então ele trazia para perto dele. Ele puxava com o seu cajado. Esse cajado, ele era usado também para trazer aquelas ovelhas velhas, jovens, para junto de si mesmo e também do rebanho. A ovelha queria sair do rebanho e para longe do rebanho. O pastor puxava ela para perto dele e para perto do rebanho. Lá no Salmo 65, versículo 4, o salmista ele diz, bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti. A vontade desse pastor não é ver a ovelha longe do rebanho, distante do rebanho. Ele quer que as ovelhas estejam uma grudada na outra, junta da outra. Mas a questão, irmãos, é que às vezes nós não queremos estar grudado no outro. Nós não queremos estar junto do outro.
Sabe por que nós não queremos? Porque o outro é diferente. E eu projetei no outro aquilo que eu quero que ele seja. Eu só estou junto, eu só ando, eu só abraço, eu só cumprimento, eu só vou na casa, se esta pessoa for como eu penso, como eu projetei, como eu idealizei. E aí eu criei, vamos dizer, uma caixa. E eu vou empacotando as pessoas dentro daquela caixa. Essa pessoa tem essa qualidade, essa e essa e essa. Então ela pode fazer parte do meu rol. Eu posso abraçar, eu posso andar com ela. Se não, eu não ando com ela. Se não, eu não estou próximo dela. Eu não estou perto dela. E aí a ovelha sai do rebanho. E o que é que o Espírito Santo ele quer fazer? O que é que o Espírito Santo ele quer fazer? O que o pastor ele quer fazer? Ele quer aproximar essas ovelhas umas das outras. Unir essas ovelhas com o seu cajado. É o texto, irmãos, que nós lemos no início. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós vamos falar muito de unidade aqui. Muito de unidade. Porque a Bíblia diz que é ali que ele ordena a bênção. Aonde é que Deus ordena a bênção? Não é onde existe separação. Não é onde existe contenda. Não é onde existe guerra. Não é onde existe rixas, conflitos, não. Diz que Deus ordena a bênção onde existe comunhão. Onde existe comunhão, onde existe unidade, ali o pastor, ele ordena a bênção e a vida para sempre. Então o pastor deseja que as ovelhas estejam perto. Ele vai usar o seu cajado. Mas também esse cajado ele era utilizado para dirigir as ovelhas. Levar aquelas ovelhas. Irmãos, e o texto vai dizer: a tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, a palavra de Deus, o que traz consolo para a nossa alma nos vales da vida, é a palavra de Deus. O que traz a cura que nós precisamos é a palavra de Deus. O que traz a libertação que nós precisamos é a palavra de Deus. Então, no meio dos vales da vida, nós teremos o consolo de Deus. O pastor vai estar consolando a sua vida. Ele vai usar essas ferramentas da palavra, o Espírito Santo, para nos proteger, para nos guiar, para nos corrigir, para nos aproximar dele e um dos outros. Por isso que o salmista vai dizer: a tua vara e o teu cajado me consolam. Então os vales existem. Mas como que nós vamos passar por esses vales? Como que você vai enfrentar esses vales? Qual vai ser a sua mentalidade diante dos problemas? Você vai entrar em crise quando chegar o problema? Você vai entrar em aflição, em desespero? Ou você não vai temer? Você não vai ter medo? E lá no vale, você vai desfrutar da presença do pastor. Lá no vale, você não vai dialogar com as suas crises. Você não vai dialogar com as sombras que atormentam a sua alma e que faz às vezes desviar você do caminho, mas lá no vale você vai dialogar com um pastor e você vai dizer: tu estás comigo. Lá no vale você vai experimentar o consolo que o pastor proporciona. Eu quero nessa noite orar com você. Eu não sei aonde, se você está passando por um vale, se você passou, se você vai passar. Mas eu quero que você passe com essa mentalidade. Você tem um pastor. O Senhor é o meu pastor. E Ele vai estar com você nesse vale. Ainda que eu ande
Você não vai ficar paralisado. Você não vai ficar sentado nesse vale, prostrado nesse vale. Você vai passar por ele. Daqui uns dias, esse vale vai ser apenas lembranças. Esse vale vai ser apenas memórias que ficaram no passado. Coloque-se em pé, em nome de Jesus. Queria que você fechasse os seus olhos, que você orasse, que você apresentasse o que você está vivendo. E você, como ovelha de Jesus, como ovelha do pastoreio de Jesus, você vai ouvir a voz dele. E você vai obedecer a voz dele. E no meio dessa crise, você não será derrotado. Ela não vai sucumbir com a sua vida. Oh Deus, Tu és o nosso pastor. Os vales são reais, Senhor. Os vales existem. As tribulações existem. As crises existem. Os problemas existem. Ah, Deus. Mas os nossos olhos não estão postos neles. Deus, a nossa fé está firmada naquele que disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ó Deus, o teu filho, a tua filha não vai perecer no meio desse problema, no meio dessa dificuldade que ele ou ela está passando. Deus, essa pessoa que está aflita, que está temerosa, que está dizendo: Senhor, como que eu vou superar? Senhor, o que eu vou fazer agora? Deus, o que eu devo fazer? Senhor, Espírito Santo, consola, traz forças, abraça, segura essa ovelha agora nos teus braços. Ori calabashuri canta labasuriande canta labashanda rabacanta labaias. Tu és o pastor que cuida das nossas vidas. Tu és aquele que cuida da tua igreja, Senhor. Ah, Senhor, cuida da tua igreja neste lugar. Cuida do teu povo neste lugar. Pastoreia teu povo neste lugar. Desde a criancinha de colo, meu Deus, até aquele que talvez não tenha mais forças de vir à tua casa. Sejas tu, Senhor. Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Declare isso essa noite. Eu sei que não estou só. Você não está sozinho. E o que dizes você não está sobre sozinha. mim não pode se frustrar. Ele está contigo nesse vale. Venha em meu Ele está contigo no meio dessa luta, dessa batalha, dessa peleja. Não temas, diz o Senhor, eu estou contigo. Eu te tomo pela tua mão direita e te sustento. Não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Oh Deus, em nome de Jesus, Deus do impossível, Deus, em nome de Jesus, ministra sobre tua igreja, Senhor. De mim.
Renova a tua igreja essa noite. Fortalece, meu Deus, a tua igreja esta noite. Traz restauração, traz quebrantamento. Levanta o fraco, o abatido. Vem renovar, Senhor, a tua igreja neste lugar, Senhor. Vem consolar aqueles que estão atravessando os vales em suas vidas, em suas trajetórias. Oh Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua presença em nosso meio. Porque ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode me frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim seu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Glória a Deus. Deus do impossível. De pé, você que trouxe o seu dízimo, oferta, separa aí o seu dízimo, oferta nessa noite. Você vai estar adorando ao Senhor com alegria na sua alma. Enquanto você separa aí o seu dízimo e a sua oferta, nós lembramos que domingo, às 18 horas, nós temos o nosso culto aqui de louvor e adoração ao Senhor. Venha, convide alguém para estar na casa de Deus. Ame essa igreja. Seja apaixonado por essa igreja, apaixonado por essa igreja, por Jesus, pelas vidas, pelas pessoas. No nome de Jesus. Pode vir ao altar do Senhor, você que trouxe seu dízimo ou oferta essa noite. Em nome de Jesus, já vamos estar encerrando o nosso culto. Se você trouxe o dízimo ou oferta, pode trazer com alegria no seu coração. Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Glória a Deus. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por essa noite, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia para conosco. Tu és o nosso pastor que está conosco, que não nos deixa, que não nos abandona no meio dos vales, mas o Senhor permanece conosco. Pai, obrigado por essa presença. Nós abençoamos os teus filhos que nessa noite vieram ao teu altar trazendo seus dízimos e suas ofertas. Que o Senhor cuide de cada um deles, que as tuas promessas se tornem reais, concretas e palpáveis na vida de cada um deles. Deus, que haja abundância no celeiro deles, que na prosperidade deles esteja a prosperidade também da tua casa. Os abençoamos no nome de Jesus. Leva em paz cada um para o seu lar. Cuida, dê uma noite de paz, dê uma noite de bênção, um bom descanso, um bom sono, um restante de semana abençoador, ó Deus. Que o teu Espírito esteja a derramar em nossos corações um amor que vem de ti. Que sejamos ovelhas submissas à tua voz, cada dia, cada instante. Que prevaleça a tua vontade, não a nossa.
Não o que queremos, não o que desejamos, mas sim aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Pai, obrigado por tudo. Nós oramos gratos esta noite, em o nome de Jesus. E agora que o amor de Deus nosso Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com a igreja do Senhor de agora e para sempre. Amém. Deus lhe abençoe. Lembrando que no sábado nós vamos sair daqui às